Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 18 do módulo 2 do nosso curso Seguindo Jesus. Estamos terminando mais um semestre aprendendo sobre o que Jesus fez, falou, o que Ele ensinou e, é claro, tentando colocar em prática nas nossas próprias vidas. É um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante na vida cristã, que é a oração. Nós estamos num trecho do Sermão do Monte, onde Jesus demonstra dois grandes perigos para aquele que decidiu segui-lo e fazer parte do seu reino aqui nesse mundo. O primeiro perigo tem a ver com os nossos comportamentos religiosos, com os nossos ritos de adoração, de vivência da nossa religiosidade. Eles podem ser sim um grande problema, uma grande armadilha para nós. O próximo nós vamos ver no semestre que vem, se Deus assim nos permitir. Jesus trabalhou com três grandes exemplos para nos mostrar esse primeiro perigo. E o primeiro exemplo que nós vimos foram as boas obras ou esmolas, conforme algumas traduções. E hoje nós vamos ver um segundo exemplo, Jesus falando sobre oração, a vida de oração. A oração é parte integrante da vida cristã, da vida daquele que se relaciona com Deus, mesmo em outras religiões. Se dirigir, conversar, falar com a divindade é o que nós chamamos de oração. Orar parece algo simples. Eu mesmo acreditei durante muito tempo que qualquer pessoa que sabe conversar com outra, forçosamente sabe orar. E eu achava isso por razões óbvias, né? Eu até estranhava quando a pessoa muito nova, eu pedia para orar e ela, eu tenho vergonha, eu não sei orar. Eu falei, não, você sabe sim, todo mundo sabe orar. Eu estava redondamente enganado. E eu não me sinto mal porque não estou sozinho. Os discípulos de Jesus cresceram dentro da religião judaica, eles conheciam as orações dos salmos desde a sua infância, então eles sabiam orar. E na vida adulta, depois que eles se tornaram discípulos de Jesus, percebendo a vida de oração de Jesus e o estilo da oração dele, eles vieram para Jesus e pediram, por favor, nos ensina a orar. Como assim? Será que eles não sabiam antes? Pelo jeito, eles descobriram que não. E é isso que eu quero que você entenda desde já. De fato, a gente acha que sabe como orar, mas não é tão simples como parece. Por quê? Porque o pecado nos acompanha até na presença de Deus. É muito fácil a gente perceber o pecado na vida de uma pessoa que está enrolada num monte de coisas erradas, está lá fora no mundo satisfazendo a sua carne. E a gente tem dificuldade de perceber o pecado em ação na vida de uma pessoa que está ajoelhada orando, ou orando no culto, ou orando em público para outras pessoas. É difícil entender que talvez essa pessoa esteja sendo conduzida pelo pecado e não pelo Espírito Santo. Só que é um fato que Jesus nos demonstra muito claramente no estudo dessa semana. A condição pecaminosa que vive dentro de nós, ela se manifesta até mesmo no lugar de oração. Da mesma forma que ela se manifestava nas boas obras de justiça que Jesus recriminou no último estudo que nós fizemos. Pessoas que tocavam trombeta para mostrar que iam fazer boas obras, iam dar esmolas. Elas estavam fazendo aquilo com a motivação de um culto de si mesmo, da sua generosidade, da sua religiosidade, e não era para Deus. E isso Jesus recriminou, dizendo, não é assim que vocês devem fazer. A mesma coisa se aplica à oração. A pessoa que deixa o pecado, as intenções da sua natureza dirigirem o seu momento de oração, a sua motivação e a sua disposição para orar, ela vai fazer da oração mais um pensar sobre si mesmo, um trabalhar em relação aos seus próprios sentimentos e desejos e não o que a oração deve de fato ser. O próprio Jesus enfrentou, no momento de oração, a sua luta mais impressionante. O Espírito Santo conduziu Jesus para um momento de oração, de jejum, mas também era um momento de tentação. O momento de oração é um momento de tentação. O momento de fazer obras de justiça e dar esmolas também é um tempo de tentação. E como a gente vai ver na semana, no próximo estudo, o jejum também pode ser um momento de tentação. Então tudo que a gente faz na igreja, todas as atividades religiosas que a gente se envolve, também são tentação na nossa vida, dependendo da disposição do nosso
do nosso coração. Se Jesus estava ali buscando a Deus, logo apareceu Satanás para tentá-lo a pensar em si mesmo, a pensar na fome que ele estava sentindo, no poder que ele podia usar para transformar pedras em pão, a pensar na glória que ele podia receber se ele adorasse Satanás, a pensar em como começar o seu ministério de forma portentosa, se jogando do pináculo do templo e todas as pessoas vendo os anjos segurando nas suas mãos, segurando-o em suas mãos. Então, Satanás veio tentar Jesus no momento de oração e de jejum, no momento de solitude diante de Deus. Isso é bom a gente pensar, porque a Bíblia, no texto que nós vamos ler hoje, ou você leu durante a semana, diz que você deve orar em secreto. Mas foi em secreto no deserto que Satanás tentou Jesus no momento de oração. Não é o lugar secreto que te dá segurança contra a tentação, nem deixar de orar em público, mas é a disposição correta no seu coração para poder vencer as lutas que se manifestam quando a gente está orando. O momento de oração é de grande luta, e uma luta muito específica. É a luta entre a promoção do eu e a promoção de Deus. O seu coração vai estar enfrentando isso quando você estiver orando. Vamos aprender com Jesus a maneira certa de orar e a maneira errada de orar. E nós vamos começar primeiro pela errada. Olha só o que Jesus nos ensina a partir do texto que você leu do Sermão do Monte. Você não deve concentrar a atenção em si mesmo. Ora errado quem se concentra em si e não em Deus. Ao concentrar-se em si mesmo, a pessoa acaba fazendo da oração um jeito de ela ser reconhecida pelos outros. E aí Jesus deu o exemplo daqueles que oravam de pé nas esquinas, mesmo antes de chegar no templo. Eles estavam querendo demonstrar que eles não conseguiam esperar chegar no templo para orar a Deus, então eles oravam de pé, para todo mundo ver e perceber quão espirituais eles eram. Eles estavam fazendo da oração um culto em si. E se você, na sua oração, tem atenção em si mesmo, está preocupado consigo mesmo, o que as pessoas estão pensando de você, como que elas vão te achar, se você está sendo espiritual ou não, se você está com medo, qualquer outra coisa, tudo isso denota que você está no centro. E a oração, ela se volta para o centro, que é Deus e não você mesmo. Então orar com atenção em si é um jeito errado. Outra coisa errada que acontece na oração e que Jesus nos alerta é acreditar que a eficácia da oração depende do tamanho dela ou então do jeito que você ora. Isso é um equívoco muito comum na época de Jesus. Alguns religiosos achavam que eles seriam ouvidos porque as suas orações eram longas. Hoje nós temos isso pior ainda. Muitas pessoas acham que vão ser ouvidos porque insistem demais na oração, outros acham que são ouvidos porque gritam demais, outros acham que são ouvidos porque a sua oração ela é calma, ela tem as palavras corretas, alguns porque tem algumas declarações fortes no meio e ficam achando que é um modelo, o estilo da oração que define o sucesso dela. Mas ao fazer isso, mais uma vez, a pessoa está concentrada em si mesmo, na sua habilidade, no seu estilo, e acaba transformando a oração em algo artificial, algo vazio, muito cheio de si, muito vazio de Deus. Essas duas características nos demonstram a maneira errada de orar. Orar com atenção em si mesmo, orar confiando no estilo ou no tempo que vai levar essa oração. Jesus destaca a maneira certa de orar também. E a maneira certa de orar é, primeiro, entender que você está se aproximando de Deus. Antes mesmo de começar a orar, para orar certo, é preciso corrigir a disposição do coração. Como é que você faz isso? Primeiro, pense o que você vai fazer, para que você entre nisso com todo o seu ser e de maneira íntegra. Se você entender que você vai entrar na presença de Deus, que você está voltando a tua atenção para Deus, é você que está colocando atenção nele, não é você que vai atrair a atenção dele para você. Ele já olha por nós o tempo todo. É você quem vai olhar para ele e vai dedicar atenção. Então você precisa entender isso de fato, de verdade. Por isso, é muito bom a gente esvaziar-se de si mesmo, mesmo antes de começar a orar. Alguns segundos em silêncio, conscientizando-se de que você vai se dirigir a Deus, conscientizando-se que você precisa deixar você mesmo de lado para poder voltar a tua atenção para o Deus. Deus é o centro
E para entrar na presença dele, a gente precisa abandonar certas coisas, como preocupações com as outras pessoas, preocupação consigo mesmo. Para poder entrar é preciso sair, não é? A gente tem que sair da rua para entrar dentro de casa, tem que sair de casa para entrar na rua. Então, para ir diante de Deus, eu preciso sair de outros ambientes. E esse entendimento é um primeiro passo para uma oração correta, a maneira certa de orar. O segundo passo que Jesus nos demonstra é perceber que está na presença de Deus. Então você entende que você vai entrar e uma vez dentro ou consciente de que a sua atenção está em Deus, você precisa perceber esta presença. Atentar para Deus e perceber os seus atributos, reconhecendo-o como Pai Celestial e também como alguém que é poderoso. Quando você está orando, você não está conversando com um padrão. Você não está conversando com um colega, né? Você está conversando com o seu Pai no céu. Eu ensino as minhas crianças a orarem dizendo Papai do céu, porque a relação que nós temos com Deus em Jesus Cristo é uma relação paterna. Deus é, de fato, o nosso Pai Celestial. Nós fomos feitos filhos em Jesus Cristo. E essa conversa é entre um filho humano, limitado, e um Pai Celestial amoroso. Como é que Deus se relaciona contigo? Ele te ama. Então lembre-se desse amor no momento da oração. Se conscientize disso, perceba isso. Você está diante de alguém que te ama, que fez por você o impensável, o inimaginável, e também você está diante de alguém que é todo poderoso, que pela sua palavra construiu tudo o que se vê, que nesse instante coordena todas as coisas, nada foge ao seu controle, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é muito maior do que os seus problemas, maior que os seus pecados, maior do que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Então quando você entra e percebe esses atributos de Deus, isso lhe dá condições de orar com uma confiança muito mais profunda e verdadeira. Saber que está diante de um Deus poderoso para fazer muito mais do que você imagina, do que você sonha. Isso vai ampliar a sua percepção e a sua condição de oração, te colocando num patamar muito mais interessante para se relacionar com Deus. Então isso é importante. Olha, o erro ou o acerto na vida de oração depende muito da própria disposição interna. Não tem a ver com orar sentado, orar de pé, orar baixo, orar alto, orar com as palavras certas ou palavras erradas. Isso diz pouca coisa, isso não quer dizer quase nada. O que você deve estar preocupado e atentado no teu coração é na disposição interna, aquela que determina a maneira como você vai estar diante de Deus. Porque se uma pessoa estiver diante de Deus, mas pensando em si mesmo, acabará procurando ser reconhecida na oração. Seja de pé, de joelho ou deitado, tudo é um culto de si mesmo, tudo é tentando chamar a atenção de Deus, ou então chamar a atenção dos outros, pelas palavras bonitas, pelo tom de voz, alto ou baixo, mas sempre chamando a atenção para si como puder. Não permita que a sua oração seja um culto de si. Quando você for orar, mesmo que seja em público, lembre-se que a plateia é uma só. Você está orando a Deus, é Ele quem você quer que te ouça, porque é a Ele que você está se dirigindo em primeiro lugar. Uma pessoa também com a disposição errada também acreditará que o segredo da oração reside nela mesmo, nas repetições, nos trejeitos, nas declarações, como se a oração fosse uma chave mágica capaz de ouvir as portas celestiais e derramar bênçãos sobre nós. Não é assim que funciona, ok? A oração não é uma chave mágica que te permite fazer qualquer coisa. Muita gente orava e não recebia, e Tiago explicava: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Vocês estão pensando só em si, vocês não estão orando conforme a vontade de Deus. O evangelista João, na sua carta, ele escreveu que tudo que nós pedimos ao Pai, conforme a sua vontade, nos será concedido. Esse tudo não é tudo que nós podemos pedir conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Durante a semana você teve a oportunidade de ler alguns textos, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, mas eu queria destacar em primeiro lugar Mateus capítulo 18, do 9 a 14, quando nós vimos Jesus contando uma parábola
para ensinar algumas pessoas que colocavam muito valor na sua conduta, no seu jeito de orar, na sua própria justiça. Eles acreditavam que o seu jeito de estar diante de Deus era muito melhor que o dos outros e eles estavam firmados de confiança em si mesmos. Então Jesus inventou uma história para ilustrar o equívoco deles. E Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, dizendo que os dois foram ao templo para buscar a Deus. E o fariseu ficava de pé, batendo no peito, dizendo como que ele era maravilhoso e como que ele era diferente do vil publicano que estava ali. Então ele se orgulhava e orava de si para si. A oração dele não era nem para Deus, era para si mesmo. Ele estava louvando a si mesmo, como que ele era especial e tudo mais. A disposição dele era completamente equivocada. Já a disposição do publicano era diferente. O publicano também estava de pé, mas não tinha coragem de olhar para cima. Ele estava assim, olhando para baixo e dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele se humilhava diante de Deus buscando graça. E a atenção dele não estava nele, mas em Deus que era santo, ao qual ele não tinha coragem nem sequer de fitar. Então ele ficava com seus olhos baixos. E Jesus pergunta: quem vocês acham que voltou justificado para casa? E a resposta óbvia que Jesus queria era que o publicano voltou justificado. Que o publicano é que foi perdoado e alcançou misericórdia pela disposição completamente diferente do seu coração. Uma disposição humilde que se dedicava a Deus. Jesus nos ensina que a oração realmente eficiente é aquela que é desprovida de vaidade e de interesse próprio. É aquela cujo foco está em Deus e que coloca toda a confiança nele. A oração é um exercício de fé, mas não fé na gente, nem na maneira que a gente fala, nem no tempo que a gente ora. Fé no Deus que nos ouve, no Deus que fez as suas promessas, no Deus que nos convidou a buscarmos de todo o nosso coração e saber que nós o acharíamos, porque é assim que ele prometeu. O texto para a memorização dessa semana, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. É esse o versículo que você ficou de decorar. Porém, eu quero fazer algumas colocações. Não leve as instruções de Jesus à letra, na frieza da letra, porque se você fizer assim, você cai na mesma armadilha dos líderes fariseus e mestres da lei, que interpretavam a lei de Moisés uma letra sem espírito. Eles não entendiam o que Deus quis ensinar quando ele promulgou a lei. Você que é uma pessoa que já está aprendendo aí o caminho das pedras, o pulo do gato, você já percebeu que nós devemos entender o que está por trás da instrução, ao invés de apenas seguir a instrução friamente. Não significa que o único lugar certo de orar é escondido no seu quarto. Significa que você deve aprender a orar sozinho primeiro. Significa que você deve aprender a se direcionar a Deus em primeiro lugar e não ceder à vaidade de mostrar para os outros como você ora ou quanto você ora, como você é espiritual. Alguém que leva isso na letra pode muito bem orar dentro da sua casa em secreto e depois sair falando por aí: nossa, eu orei tantas horas hoje de manhã, orei tantas horas ontem, orei tantas horas hoje. Então ele orou, falou em Deus em secreto e depois saiu divulgando todo mundo como um motivo de orgulho para si mesmo. A pessoa não cumpriu a instrução de Jesus de jeito e maneira. Em alguns momentos nós vamos ter que orar publicamente. Jesus orou publicamente, nós vimos isso nessa semana em um dos textos que vocês leram, como por exemplo a ressurreição de Lázaro. Jesus fez uma oração pública, e nessa oração pública ele se dirigiu a Deus, mas também estava pensando nas pessoas que estavam lá presenciando essa oração. Então a oração pública também tem o seu lugar. Ela também precisa existir. O mais importante não é se a oração é em público ou em secreto, mas se você tem a disposição certa em relação a Deus em primeiro lugar, ok? A tarefa especial para essa semana é a prática da oração, porém da maneira certa como Jesus ensinou. E eu coloquei 4 passos para você, espero que você já tenha colocado em prática, se não que você faça ainda hoje. Primeiro, sozinho. Cuide primeiro da disposição do seu coração, excluindo o interesse próprio e se aperceber de Deus como centro de tudo. Isso não é fácil,
é preciso um pouco de prática para você conseguir fazer. A dica que eu te dou é, primeiro, coloque-se no lugar. Se alguma preocupação venha à tua cabeça, tenha em mãos um papelzinho, um lápis ou uma caneta, escreva essa preocupação no papel e deixe ali. Fala: Deus, estou entregando isso nas tuas mãos. Tente ficar em silêncio de novo. Se outra preocupação vier sobre qualquer coisa, anote essa também, entregue na mão de Deus e entenda, receba dele a graça, sabendo que ele está cuidando de tudo. Até você conseguir se esvaziar de si mesmo, tá ok? Faça isso, vai te ajudar. Eu tenho que dizer que no começo é difícil, mas com o tempo você vai aprendendo a fazer essas coisas. Depois de feito isso, reconheça e reflita em que Deus é o seu Pai Celestial que te ama. Então pense em Deus. Você está entrando na presença do seu Pai que lhe ama. E esse não é qualquer Pai, é o Criador dos céus e da terra, todo poderoso. Esse é o terceiro passo. Relembre-se que nele reside todo o poder e que sua vontade é perfeita. A vontade dele é até mais perfeita do que a vontade que você deseja. Então, por isso você está se esvaziando de toda pretensão e entrando, na presença de Deus, pelo menos você entrando na presença dele, porque ele está contigo o tempo todo. Você está se apercebendo da sua pequenez, da grandiosidade dele e se deixando levar, se acomodando, se confortando, reconfortando nessas verdades. E aí o seu momento de oração vai ser muito especial. Por último, não ceda à tentação de promover-se diante dos outros porque orou. A oração é algo íntimo, é algo entre você e Deus. As coisas que Deus te faz sentir não são motivo de glória para si, mas de glória para Ele. São coisas entre vocês que você deve guardar e não ficar alardeando como um culto da sua espiritualidade. Não ceda essa tentação, tá? É muito sutil e é perigosa. E Jesus nos ensina a cuidar disso. Jesus tinha profunda relação de intimidade com o seu Pai no céu. E nem por isso ele ficou se orgulhando disso. Você não vai encontrá-lo em nenhum momento se orgulhando da intimidade que ele tinha com Deus. O texto da semana foi Mateus 6, de 5 a 8. E você pode perceber o que está por trás da oração que Jesus criticou, o que está por trás da oração que Jesus ensinou fazer, no caso, como fazer secreto dentro do seu quarto com a porta fechada. No dia 2 nós vimos essa parábola do fariseu e do publicano, e você percebe ali como é que a oração pode se tornar um culto de si mesmo. Escreva isso aí no seu devocionário para você compartilhar com as pessoas. No dia 3, Salmo 86, de 11 a 17, nós vemos um salmista orando a Deus, e ele está orando de maneira correta. Percebe-se que ele se desfaz do interesse próprio e ele se volta integralmente para Deus, adorando a Deus de todo o coração. Ele busca Deus de todo o coração. E depois de ter feito isso, aí ele traz as preocupações, as lutas que ele está vivendo com seus inimigos e coloca tudo isso diante de Deus, sabendo que Deus é poderoso para protegê-lo. Em Efésios nós temos um outro exemplo de oração, agora do apóstolo Paulo, Efésios 3, de 14 a 20. E aí a gente tem ele orando pela igreja de Éfeso, pelos irmãos da igreja de Éfeso, por melhor dizer. E essa oração de Paulo pelos Efésios, é interessante o que ele pede. Ele não pede dinheiro, ele não pede paz, não pede saúde. Ele pede que eles cresçam no conhecimento de Jesus, cresçam na fé e consigam compreender toda a extensão do amor de Deus. Ele quer que a vida de Deus se glorifique na vida deles e que eles glorifiquem a Deus. É muito interessante o que esse homem pede. É completamente desprovido de interesse próprio. É totalmente cheio de vontade que o nome seja glorificado, o nome de Deus seja glorificado, e a vontade que os irmãos se desenvolvam na fé. Por último, João 11, de 41 a 42, nós temos a oração de Jesus na ressurreição de Lázaro. E perceba nessa oração, Jesus ciente de que Deus sempre o ouvia. Ele se dirige a Deus e agradece, mas não porque Deus estava ouvindo ele naquela hora. E ele diz, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou falando essas coisas, na realidade, por causa deles que estão me vendo orar agora, para que eles creiam que o Senhor me enviou. É muito impressionante. Essa oração foi curtinha, não precisou de alarde e foi capaz de ressuscitar Lázaro de dentre dos mortos depois de 4 dias de enterrado. Ok? Você deve assistir essa aula, se preparar para compartilhar com as pessoas nesse final de semana, no próximo encontro que você vai ter com o seu grupo. Lembre-se de levar um relato para eles de como foi praticar a oração da maneira certa, como que foi as
as dificuldades que você enfrentou, as coisas que você experimentou. Faça isso não como um culto de si mesmo, mas como um interesse de ajudar os outros a terem a mesma experiência ou superarem as dificuldades que você encontrou. Só para completar a nossa aula, nós conseguimos enxergar facilmente o pecado na vida de um corrupto, na vida de um ladrão, na vida de alguém que está lá enfiado no meio do pecado. Mas é muito difícil enxergar a realidade do pecado nas pessoas que estão orando. Por que temos essa dificuldade? O que tem errado na nossa maneira de enxergar as coisas que não nos ajuda a perceber que o pecado também está presente no culto, está presente na hora que a gente canta, está presente na hora que a gente entrega o dízimo. Ali ele está nos tentando também. E qual é essa tentação? Reflita a respeito disso, eu falei um pouco, mas eu queria que você refletisse mais, ok? Como que a condição do pecado se manifesta na vida de oração? Dê exemplos para os seus colegas de gente que acha que está adorando a Deus espiritualmente, mas está caindo em tentação na hora da oração. Ou em outros exemplos que você lembrar. Assim como na questão das esmolas, Jesus fala da importância de fugir dessa tentação de fazer as coisas para as pessoas e buscar fazer exclusivamente para Deus. Como que essa oração pode se tornar um culto de si mesmo? O que os hipócritas que fazem da oração um culto de si mesmo ganham? E o que eles perdem? O texto de Jesus é muito claro. Eles querem reconhecimento humano. E é isso que eles ganham e só isso que eles ganham. O que eles perdem? Eles perdem o reconhecimento divino. Porque eles não oraram para Deus, eles oraram para os outros ou para si mesmo. E de que depende o sucesso de oração mesmo? Já disse, o sucesso da oração não reside no tempo, nem no jeito que a gente ora, mas na disposição interna com a qual nós nos aproximamos de um Deus que é Pai, que é amoroso, que é poderoso, e quando nós oramos conforme a vontade dEle, quando nós conhecemos essa vontade, desejamos essa vontade e buscamos essa vontade de coração, isso se tornará realidade, porque os planos de Deus, nenhum dos seus planos será frustrado, todos vão se concretizar. Eu espero que você aprenda bastante a partir dessa introdução à vida de oração e que a sua vida de oração se torne muito rica, muito abençoada, que Deus se manifeste para você, você se sinta abraçado, agraciado por Ele e comece a perceber o resultado da vida de oração na sua própria vida, com muitos sinais, curas, milagres, com muitos acontecimentos em resposta de uma oração sintonizada com o coração de Deus. Foi um prazer estar com você, a gente se vê, eu espero que você já esteja se preparando para o tempo de férias. Lembrando, você não vai sair de férias do discipulado, você continua discípulo de Jesus aonde você estiver. Coloque tudo que você aprendeu em prática no semestre, você vai colocar em prática agora no período de festas e de férias. Que Deus te abençoe, até!